Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nesse dia de hoje, estaremos gravando mais uma videoaula. Videoaula da lição número 10, a intercessão pelos Efésios. Este dia, já agradecendo a Deus por esta oportunidade nos concedida. Você que vai estar nos assistindo, que Deus possa falar contigo esse dia, nessa noite, nesta manhã, porque bem não sabemos o horário que os irmãos estarão assistindo a videoaula. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios 3, versículo 14 e 15, que nos diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Esta carta de Paulo à igreja de Éfeso vai falar muito a respeito disso, do verdadeiro amor, do amor que a igreja tem que ter, do amor genuíno, aquele que não mente, aquele que não engana, aquele que não age com falsidade, mas sim com a verdade da cruz, a verdade da palavra de Deus. É esse amor que vamos decorrer um pouco neste dia. Leitura bíblica em casa se encontra lá também no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Os irmãos que têm a lição, se puderem acompanhar. Aqueles que não têm, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco, tire suas dúvidas, acrescente, marque algo. Se ficar algo em dúvida, marque na sua Bíblia, pergunte. Amém, meus irmãos? O texto vai nos dizer assim, Por causa disso, me ponho de joelhos perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vocês conceda que sejam corroborados como poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em seu amor. Versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a larga, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Versículo 21. A esse a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Texto bem forte, muito belo, de Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, falando do amor, falando que o amor de Cristo tem que prevalecer na igreja, que a plenitude, a verdadeira vontade de Deus tem que estar no meio do seu povo. Não que na igreja de Éfeso não estivesse acontecendo isso, mas Paulo já alertando, já dando o ensinamento para que continuasse a boa e a vontade agradável de Deus. A introdução vai nos dizer o seguinte: após revelar o ministério oculto em todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensando, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Quão bom, quão bonito é quando vemos líderes, pastores, como aqui Paulo, sendo um líder da igreja, orando em favor da sua igreja.
orando em favor do seu povo, orando em favor dos santos, daqueles que estão na frente da batalha, daqueles que estão responsáveis por um rebanho, por uma igreja. É bom, irmãos, quando oramos pelos nossos líderes, quando oramos pelos nossos pastores, por aqueles que estão na frente dessa batalha, lutando e orando pela minha e pela sua vida. Esse é um ponto central desta lição. Ponto central da lição que temos o dever de interceder uns pelos outros, principalmente em amor. Que amor é esse que a Bíblia nos revela? Que amor é esse que Cristo nos fala, nos deixa escrito na sua palavra? É o amor que muitas das vezes não é compreendido, é o amor que muitas das vezes não é bem visto, porque quem ama cuida, quem ama ensina, quem ama corrige, quem ama adverte, mas não é isso que vemos hoje. Vemos um amor fingido, um amor que só quer passar a mão na cabeça, um amor que só quer a gordura, um amor que só quer os bens e não se preocupa com o verdadeiro, não se preocupa com verdadeiramente o que é o amor. Primeiro tópico da lição: corroborados como o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes. Primeiro subtópico: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta na sua oração, confirmando as riquezas de sua glória a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio e abundante riquezas de sua graça. Lá no versículo 2 e 7 vai nos dizer isso. O que significa que Ele é o possuidor de todas as glórias e despenseiro das riquezas ilimitadas e bênçãos em razão disso. O nosso Deus, Ele é dispenseiro de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade. Ele sabe, Ele nos dá, Ele nos concede aquilo que muitas das vezes não entendemos, não sabemos como pedir e não compreendemos. Achamos que estamos vivendo o máximo, a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas, mas estamos vivendo somente um raso daquilo que verdadeiramente Ele pode nos dar. Ele só não nos concede porque não sabemos pedir, não sabemos para que usar, somos dispenseiros das riquezas de Deus. Muitos utilizam esse texto para anunciar riquezas na terra, para anunciar posses, poder, mas não é isso que o apóstolo fala, não é isso que a lição vai nos dizer. Essas riquezas que Deus tem para nos dar é aquilo que Ele fez lá no seu sacrifício, na cruz, a oportunidade de um dia podermos estar com Ele na glória. Bem, meus queridos irmãos, o texto vai continuar assim, Paulo pede para que aquela igreja seja fortalecida no poder que haja em Cristo Jesus, que compreende o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Paulo pede que a igreja seja fortalecida no poder de Deus. Mas que poder é esse? Para que temos que ser fortalecidos no poder de Deus? Para podermos resistir ao dia mal, para podermos guerrear contra as investidas de Satanás, que acontece muitas das vezes dentro da casa do Senhor. Ele vem nos afrontar, ele vem tentar tirar o foco dos nossos cultos, das nossas ministrações, dos nossos louvores. Ele tenta desvirtuar aquilo que é santo, colocando no meio aquilo que é profano, aquilo que é impuro. Ele tenta colocar no meio da sua igreja, a igreja de Cristo, divisões, contendas, iras, falsidades. Que amor é esse que falamos, mas não conseguimos olhar para os nossos irmãos? Que amor é esse que dissemos que temos,
mas não conseguimos chamar o nosso irmão para perto e dizer para ele: você está errado, esse caminho não é correto, não é assim que o Senhor nos ensinou, não é assim que o Senhor quer que andemos. Mas não, preferimos passar a mão, porque temos medo de sermos contrariados, medo de sermos taxados como santarrões, como os bonzão. Não, não somos bons. Somos ruins, somos pecadores, mas temos um manual, que é a nossa Bíblia, que quer nos levar a um lugar melhor, quer nos levar a um lugar santo, que possamos nos fortalecer no Espírito de Deus, que possamos estar fortalecidos naquilo que Cristo tem e desenvolver plenamente o que Deus tem para as nossas vidas. Não é só pela metade, não é só uma ponta daquilo que Deus tem para nos dar, mas é plenamente a vontade de Deus, é ser pleno, é ser completo, é ser por inteiro. Amém, meus queridos irmãos? Tópico 2 vai nos dizer assim, fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. A igreja tem que se fortalecer todos os dias. A igreja tem que orar pela presença de Deus todos os dias. Temos que clamar pelo Espírito Santo todos os dias. Não que ele não esteja conosco, não que ele esteja longe, mas todos os dias temos que pedir para que a presença do Espírito Santo venha estar no meio das nossas reuniões, dos nossos cultos, que a presença de Deus venha nos fortalecer, para não fazermos conforme a nossa carne, conforme a nossa vontade, mas sim conforme a presença e a direção do Espírito Santo. Que possamos pedir para que o Senhor venha estar conosco em cada momento, em cada instante, para que não venhamos tomar atitudes que depois possamos nos arrepender. Continuando, o apóstolo ainda enfatiza que a única força que habita o crescimento e se manifesta firme advém do Espírito Santo. Lá em João 14, 16 e 17, vai falar a respeito da promessa da descida do Espírito Santo. Vai dizer que Cristo, antes de subir aos céus, ele prometeu para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou deixar um consolador, o amigo inseparável, o Espírito Santo, aquele que vai nos dar força para conseguir, porque se não fosse o Espírito Santo, não teríamos força para continuarmos nesta batalha. Se não fosse a presença de Deus nas nossas vidas, não teríamos força para estar na casa do Senhor. Não teríamos força e não saberíamos o caminho para se encontrar com Ele nos altos céus, o dia que Ele vir buscar a sua igreja. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós conseguimos a chegar lá. É a presença de Deus que precisamos todos os dias das nossas vidas. É essa promessa que Ele nos fez, que Ele não vai nos deixar só, que Ele não vai nos deixar desamparados. Mas Ele não é um invasor, Ele não é um intruso. Ele só vai entrar, Ele só vai habitar com você se você der permissão, se você chamá-lo para perto de si. Então chame o Espírito Santo para a sua vida, para a sua casa, para as suas atitudes, para tudo aquilo que você tem a fazer no seu dia a dia. Chame Ele para o seu casamento, chame Ele para o seu trabalho, chame Ele para quando você estiver no seu carro, para que nada venha lhe acontecer, para que nenhum mal venha lhe atingir. Chame o Espírito Santo de Deus para estar com você. Continuando, meus queridos irmãos. Aí a continuação vai dizer assim, que atua do homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios vai dizer que as coisas espirituais
só compreende quem é espiritual. Aquele que é um crente carnal, ele não consegue compreender aquilo que é do Espírito. Por isso que muitas das vezes você não é compreendido, você não é entendido, você não é aceito, porque você vive num mundo espiritual, porque você compartilha das coisas espirituais, porque você pensa de uma forma espiritual, porque você age de uma forma espiritual. E aquele que está na carne, aquele que é carnal, não consegue compreender o que é do Espírito. Por isso que não entendem esse Cristo, esse Evangelho, esse amor que seguimos, que anunciamos. Eles não conseguem entender que amor é esse que Cristo nos proporcionou. Que amor é esse que anunciamos. Que amor é esse que podemos acreditar que um dia o nosso Senhor vai voltar. Subtópico 3, meus irmãos. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que o Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que o cristão não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego kataiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração do apóstolo era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico referia-se que Cristo e a igreja não podem substituir, que Cristo, a igreja não poderia substituir a força do mal. Mateus 16:18 é aquela passagem que Cristo fala com Pedro, dizendo que sobre ele, sobre Cristo, ele edificaria a sua igreja. E as forças do inferno não poderiam prevalecer contra essa igreja. Essa é a igreja de Cristo, é a igreja que anunciamos, é a igreja que vivemos. O apóstolo pede para que Cristo venha estar plenamente todos os dias nessa igreja. Porque sem a presença de Deus, essa igreja se torna somente um templo, um lugar de reunião, paredes, ar-condicionado, cadeiras, pessoas. Mas sem a presença de Deus não é a igreja de Cristo. É qualquer outra coisa, qualquer outro lugar, mas não é a igreja de Cristo. A igreja verdadeira somos eu e você. Essa igreja que ele fala, que as portas do inferno não vão prevalecer quando estivermos com ele em todos os nossos momentos. O inferno pode até tentar, pode nos balançar, pode nos sacudir, pode até nos derrubar, mas quando estamos com ele, nos colocamos de pé, de novo, e assim sucessivamente, persistindo em nos colocar de pé, porque sabemos que aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Ele é fiel para cumprir com a sua obra, aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Por isso, que sempre que você cair, olhe para cima, olhe para a cruz e lembre-se que ele vai te dar força para você continuar caminhando dia após dia do seu lado. Continuando, meus queridos irmãos, vamos lá para o tópico 2. Arraigados e fundamentados no amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse a exercitar-se o amor de Deus. Paulo pede para que a igreja, eu, você, pudéssemos exercitar cada dia, cada instante, o amor de Deus. Mas como assim exercitar? Colocar em prática em cada dia. Que cada vez mais que você colocar o amor de Deus em prática, mais forte ele vai ficar na sua vida. Mais forte ele vai ficar no seu ministério. É a mesma coisa com uma pessoa que exercita o seu corpo físico. Quanto mais ele for fazer esses exercícios, mais resistência ele vai ter, mais força ele vai ter. E o amor de Cristo não deixa de ser diferente, só que de uma forma espiritual. Quanto mais você exercitar esse amor que Cristo tem na sua vida, mais forte você vai ser espiritual. Mais forte esse amor vai ser, ele vai atingir mais pessoas, ele vai alcançar mais causas. Não porque você é bom, mas porque você está exercitando o amor de Deus na sua vida, nas suas atitudes, no seu dia a dia.
Exercite este amor de Deus. Tópico 1 do subtópico 2 vai nos dizer assim, o amor é a virtude de Cristo. Na Escritura, o amor é atribuído a divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não a conhece ao Criador. Aquele que diz que serve a Cristo, mas não consegue olhar para o seu irmão caído e pensar em ajudá-lo, em ter o amor de colocar-se debaixo do ombro dele e ajudá-lo, não conhece ao Criador. Não é aceitar o seu erro, não é aceitar o seu pecado, mas é se colocar debaixo dele, ao lado dele, para que ele venha vencer, ensiná-lo ao caminho correto, porque muito fácil é nós apontarmos os erros, apontarmos o caminho, mas não conseguimos andar do lado com alguém para mostrar o caminho. Ajude alguém, ensine alguém qual é o caminho correto, ensine alguém o que é o verdadeiro amor, porque se você não tiver esse amor, você não conhece ao Criador, porque Deus é amor, Deus é virtude, Deus é vida. Amém, meus amados? O texto vai continuar assim, Foi por amor que Cristo se entregou para resgatar a humanidade. Foi por isso que ele se entregou no Calvário, para resgatar, para trazer de volta aquilo que era dele, a humanidade que havia se perdido, a humanidade que havia se corrompido. E ele não morreu pelos bons, ele não morreu pelos santos, ele morreu pelo aquele mais vil pecador, pela minha vida, pela sua. Ele morreu pelo aquele que a sociedade considera o pior, o mais miserável. Foi por ele que ele morreu. Então não se glorifique, não se vanglorie, porque você está dentro de uma igreja, porque você é um cristão, porque não foi só por você que ele morreu. Ele morreu por aquele que está do seu lado, o seu vizinho, os seus parentes. Ele morreu pelo homicida, ele morreu pelo adúltero, ele morreu pelo homossexual. Sim, ele morreu por todos esses, para que eles tivessem a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor de Cristo, que é o amor que salva, é o amor que liberta, é o amor que dá vida. Mostre o verdadeiro amor de Cristo. Amém, meus amados? Continuando. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio de que norteia o fruto do Espírito. O amor tem que ter atitudes. O amor não é somente falado, não é somente expressado com palavras, mas sim com atitude. Você tem que mostrar que ama, não somente falar que ama. Falar do amor é fácil. Falar que a gente ama o nosso irmão é simples, é da boca para fora. Mas e com atitudes? Você consegue demonstrar esse amor que você diz que tem? Com atitudes, você consegue demonstrar o verdadeiro amor de Cristo? Continuando, meus amados. Cientes desse relacionamento, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Essa palavra arraigado quer dizer unido, agarrado, firmado no amor. A igreja de Cristo, ela tem que estar fundamentada no amor. Ela tem que estar arraigada, agarrada, unida, de uma forma que você não consiga separar o amor da igreja e nem a igreja do amor. A Bíblia nos conta uma passagem de um homem que edificou uma casa sobre a rocha.
e nos fala de firmamento, que nos fala de estabilidade, de segurança. E um outro homem que edificou uma casa na areia. O vento bate, a tempestade vem, essa casa é desfeita. Que o nosso amor possa estar firmado em Cristo, para que não venha o dia mau, para que não venha a primeira dificuldade, abandonarmos tudo, largarmos tudo e dizer que vivemos um amor falso, mentiroso, um amor que não suportou a primeira dificuldade. Porque o amor é isso, é suportar os dias difíceis, é suportar as coisas que muitas das vezes nos entristecem, nos afligem. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que Cristo nos fala. E Cristo passou nessa terra, sofreu, foi zombado, foi crucificado. E mesmo assim, ele levou esse amor até o final. Até a sua crucificação. Ele demonstrou o que é o verdadeiro amor. Esse é o amor que a Bíblia nos ensina. É suportar, é irmos até o final. Amém, meus amados? Subtópico 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habilitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Ali no versículo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele vai pedir para que a igreja possa praticar esse amor, para que esse amor venha a ser praticado dia após dia, culto após culto, momento após momento, não somente anunciado, não somente pregar, não somente falar do amor de Cristo, mas que ele possa ser colocado em prática, colocado em ação. A expressão arraigados é fundados em amor. Compara os santos como uma planta bem enraizada a uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Sem o amor, as nossas palavras não são sustentadas. Sem o amor, as nossas vidas não estão sustentadas, firmadas em Cristo. O amor é unido, é entrelaçado, é junto com Cristo, com a sua igreja, com a sua obra e com a sua vontade. Continuando, por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a larga, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. Complicado? Que o amor seja largo, profundo. São medidas de algo que a gente não consegue medir com uma fita métrica. A altura dos céus, a largura dos oceanos, a profundidade. São imensidões e imensidões. Que esse nosso amor possa ser assim, imenso, sem medidas, sem receios, sem barreiras. Que não venha haver barreiras no nosso amor. Eu amo só o ciclano porque ele me ajuda. Eu amo fulano porque ele fala bem de mim. Eu amo o pastor tal porque ele me convida para pregar. Eu amo a irmã tal porque ela me ajuda em algo. Não. Que o nosso amor não venha ter essas barreiras, essas medidas. Que o nosso amor possa ser profundo. Que o nosso amor possa ser sem nenhum empecilho. Que nada venha impedir o amor de Deus. Que nada venha impedir a expressão desse amor na sua vida. No seu ministério, na sua caminhada e na sua igreja. Continuando, meus amados. O uso dessa expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus.
A lógica humana não consegue explicar esse amor de Deus. Muitas das vezes a gente é acometido de perguntas de como podemos acreditar, vivenciar, viver, seguir um Deus que muitas das vezes permite que haja sofrimento em pessoas que aparentemente não fizeram nada de errado. A gente muitas das vezes é cutucado com esse tipo de pergunta. Por que esse Deus que vocês falam que ama permite que uma criança inofensiva, um bebê de meses, seja violentado, seja espancado, ou seja acometido de uma enfermidade que não tem cura? Essa é uma das maiores perguntas que eles nos fazem. Que amor é esse? Que Deus é esse que vocês vivem, que permite que tudo isso aconteça com uma nação, com um povo, ou com pessoas, crianças principalmente, inofensivas? O que você fala? Deus ama o homem, sim, mas isso tudo é consequência do ato da humanidade. Isso tudo é consequência do pecado que o povo leva. O nosso Deus é amor, mas também Ele é justiça e verdade. Ele vela pela sua palavra. Esse é o amor de Deus. Continuando, meus amados. O subtópico 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somos o Espírito, que somente o Espírito pode fazer, atender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que pode, por isso, devemos amar uns aos outros. Cristo nos amou, Cristo nos ama, Ele vai continuar nos amando. O apóstolo afirma isso, ele pede que essa venha a ser a ênfase da igreja. Que possamos continuar nesse amor. Que a grandeza do amor de Deus venha a ser expressa nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Que possamos expressar mais esse amor de Deus. Que possamos anunciar mais esse amor. O amor da verdade, o amor da justiça. Continuando, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta essa petição à sua oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele enfatiza que as nossas atitudes, porque você é bonzinho, porque você doa uma cesta básica, porque você doa um alimento para quem está necessitado, se isso não estiver baseado na plenitude de Deus, para nada importa, são somente obras, mas que isso venha a estar arraigado na verdade de Cristo, que isso venha a estar atrelado à verdade da Bíblia. Amém, meus amados? Vamos para o tópico 3 da nossa lição. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e o que é eterno deve ser glorificado para sempre. Aqui o apóstolo vai nos falar, no decorrer desses textos, que a plenitude de Deus, do que aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele tem, é muito maior do que eu e você possamos imaginar. Aquilo que Deus tem na minha e na sua vida é muito maior do que aquilo que você já viveu, do que isso que você está vivendo neste momento. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo com Deus,
mas o que Ele tem é muito maior do que isso. As bênçãos que Ele tem para mim e para a sua vida são muito maiores do que essa que já vivemos e que estamos vivendo. Você não pode imaginar o que Deus tem para mim e para a sua vida. O subtópico 1 do tópico 3 vai nos dizer assim, ó: a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que querem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa introdução mostra que os pensamentos do Senhor são muitos mais altos do que os nossos pensamentos. Lá em Isaías 55:9 vai falar que os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso, que os desejos do Senhor são melhores que os nossos. A palavra de Deus vai dizer que não recebemos muitas das vezes porque pedimos mal e pedimos para o uso próprio, para o nosso bel prazer. O texto não dá amparo somente para falarmos em bens materiais, mas se você pedir, se Deus vê que no seu coração vai ser para o seu bem, para o bem da sua obra, Ele vai te conceder. Mas aqui nos dá amparo também pelos bens espirituais. Muitas das vezes pedimos algo, mas pedimos errado para o Senhor. Pedimos com propósitos errados. Não para que Ele venha nos usar na sua obra, não para que Ele venha, através da minha e da sua vida, que possamos alcançar aqueles que estão perdidos. Mas muitas das vezes pedimos para nos aparecermos, para sermos mais ou melhores do que alguém, para dizermos que temos o dom disso, o dom daquilo, e esquecermos qual é a vontade de Deus. Continuando, meus amados, desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além dos mais corajosos corações. Vai falar ali em 1 Reis 3, dos versículos 5 ao 14, vai falar de um homem que na Bíblia é considerado o homem mais sábio. Vai falar de Salomão, no momento que ele pede, que ele assume o trono, ele pede em oração para que o Senhor lhe dê sabedoria, capacidade para guiar o seu povo, para ensinar o povo que estava sobre a sua mão, sobre a sua tutela, os caminhos do Senhor. E Deus concede a Salomão sabedorias extraordinárias, algo que Salomão não tinha nem ideia do que ia fazer, o Senhor fez através da sua vida. Capacidades que Salomão achava que não tinha, que não poderia ter, Deus o capacitou de uma forma sobrenatural, porque Deus viu o pedido do seu coração, porque Deus sabia o que Salomão queria fazer para o seu povo. Peça essa sabedoria, mas não para você ser mais sábio, mas para que você consiga ganhar aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. Peça para Deus o discernimento da sua palavra. Peça para Ele estratégias para anunciar esse Cristo para os seus parentes, para os seus vizinhos, para as pessoas que trabalham com você. Peça ao Senhor, peça com o coração reto, com o coração sincero, que Ele vai te capacitar de uma sabedoria extraordinária, algo que você nunca viu, que você nunca pensou em fazer, Ele vai te capacitar. Continuando, meus irmãos, subtópico 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória
é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as suas gerações. Paulo pede tantas as coisas para que o povo venha a ter amor, para que o povo venha a estar arraigado em Cristo, mas no final ele pede algo extraordinário. Ele não pede para que ele venha a ser glorificado pelos seus ensinamentos, porque Paulo ensina muitas das coisas aqui para a igreja de Éfeso, mas ele pede para que o povo venha a adorar aquele que é verdadeiro de honra e de glória, para que o povo venha agradecer a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode nos dar, mas que o povo venha a reconhecer quem é verdadeiramente digno de toda a honra e de toda a glória, que é o nosso Mestre, o nosso Criador. Ele é o único que merece ser adorado e glorificado. Porém hoje, o homem quer ser adorado. Porém hoje, o homem quer ser exaltado. O homem quer estar acima de Deus, quer ser maior do que Deus. É por isso que muitos estão se perdendo, muitos estão sendo enganados e enganando o povo, porque querem a glória para si, querem a honra para si. Mas não é isso que nosso Senhor nos ensina. Continuando, a conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinidade do amor e de todas as suas bênçãos divinais que excede a compreensão humana. Além dessas e das bênçãos e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada é o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanha dádiva. Ele é merecedor. Ele é o único que merece toda essa honra, toda essa glória, toda essa dádiva, que venha a ser tudo para Ele e para Ele, porque sem Ele nada pode ser feito. Que a honra e a glória venha a ser para o nosso Senhor, para Cristo, aquele que se humilhou, que se fez homem, que deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade e veio a essa terra, cresceu, padeceu e nos ensinou grandiosas verdades e virtudes. Para Ele, a honra e a glória, para todos sempre. Amém, meus amados? Subtópico 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvores e glorificar a Deus fazem parte dos nossos propósitos, das intenções da igreja, da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Isso é lindo, irmãos. Ele ensina que toda a glória é para Cristo, que todo momento de adoração na igreja é para o Senhor, que todas as palavras que pronunciamos nos nossos cultos venham a ser para agradar a Ele, que todo louvor venha a ser para glorificar o nome dEle, não venha para mexer com o ego humano, não venha a ser para nos mostrar que somos cantores, que temos boas palavras, que sabemos notas, melodias, mas que venha para ser glorificado ao nome do Senhor. Que os nossos louvores venham ser para adorar Ele, para dizer o quanto Ele é santo, maravilhoso, para dizer para Ele o quanto Ele é lindo. Que tudo venha a ser para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Continuando. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação de Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza o seu pedido com a frase: para todo sempre.
o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Que esse amor, que essa dádiva de Cristo, que essa honra para o nome dele venha estar em todos os nossos cultos, que isso venha perdurar, que as novas gerações possam ver as nossas atitudes, que o merecedor de glória e de honra é o Senhor, que eles não venham crescer com uma visão de que o homem tem que ser adorado, o homem tem que ser exaltado, não, mas que o homem venha diminuir e o nosso Senhor venha crescer, através dos nossos louvores, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Esse amor que a Bíblia nos mostrou até hoje, até agora, das nossas atitudes, não venham ser para que o meu nome venha a ser grande, para que o meu nome venha a ser reconhecido, não, mas para que o nome do Senhor venha a ser espalhado em cada canto dessa cidade, deste estado, deste nosso país, deste nosso planeta. Que em cada canto da terra possa se ouvir falar no nome de Cristo. Que em cada canto dessa terra possa se ouvir dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa mensagem venha se espalhar nos 4 cantos dessa terra, desse amor verdadeiro, desse amor genuíno, desse amor que se entregou pela minha e pela sua vida. Bem, meus queridos irmãos, a conclusão vai nos dizer o seguinte: a ousada intercessão de Paulo, anelada ao fortalecimento da igreja, o apóstolo tinha ciência de que era perseverar, do que é perseverar do cristão, dependendo de quanto princípios brasileiros, em quais ele pediu a Deus em oração o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, a intenção exércita do amor de Deus e o contínuo crescimento do Espírito, além de encontro perfeito durante esse processo. O poder de Deus deve ser glorificado em todo o tempo. É isso que eu passo para os irmãos nesta tarde, nesta noite. Que o amor de Deus venha a ser pleno, que o amor de Deus venha a ser transmitido nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Que esse amor possa estar na sua vida, no seu lar, na sua casa. Bem, meus amados, quero aqui nesse momento fazer uma oração, como eu sempre falo de costume, e aqui não poderia ser diferente. Você que vai estar me ouvindo, ore nesse momento como se fosse o teu último momento, as tuas últimas palavras